Em relação a essas experiências de São Paulo ou em outros países, o que você já pôde acompanhar, e da importância de começar pequeno para poder escalar, o que a gente tem de aprendizado já acumulado, que você tenha visto, que pode servir como referência para esse primeiro passo? Tem uma experiência em Porto Rico, de um pouco de ativos comunitários, experiência de regulação fundiária, até eles vieram aqui, apresentaram um pouco. Tem essa experiência no Peru que eu relatei, que é em alta escala, e o Peru hoje em dia é um país que cresce muito, segundo Hernando de Soto, ele seja um pouco suspeito, mas ele fala que boa parte é devido a esse programa que ele capitaneou lá atrás. Mas eu diria que mais do que isso, tem uma literatura recente, tem um livro muito interessante chamado Mercados Radicais, de um economista, dois economistas americanos, inclusive eles falam lá no começo do livro que foi inspirada ali, o sujeito estava no Leblon, olhando o Glen Whale para a Rocinha. Então, como que você faz isso? Como é que você determina o valor da propriedade? Então, ele traz à luz um esquema em que a pessoa dá o valor, revela o valor da moradia. Se for muito baixo, ele vai pagar menos imposto. Uhum. Mas ele vai poder ser recomprado pelo Estado ou por outra pessoa. Eu acho que existem modalidades de fazer esse processo de regulação fundiária que a gente deveria estar testando e não tentando acertar numa alta escala. Mas eu diria que o melhor lugar para se tentar uma experiência como essa aqui em Manguinhos, favela de Manguinhos, aqui no Rio de Janeiro. Aquela mesma comunidade que a mãe perdeu a guarda do filho por causa da violência, etc. Um juiz deu isso. Então, acho que é muito importante tentar acertar uma experiência pequena para ver como é que isso, quais são os problemas. E eu acho que tem também um trabalho de olhar essa política como política estrutural e não compensatória como se colocou um tempo atrás. Mas no caso específico do Rio de Janeiro, há dificuldades também porque a gente passou por um processo de valorização dos imóveis muito, muito grande, principalmente quando teve a política da UPP, e em vários territórios o preço dos imóveis estourou, explodiu, né? E agora está se assistindo exatamente um processo de compensação disso. Exatamente. E aí talvez você trave um pouco o mercado, porque as pessoas acham que aquele super preço que chegou ainda seria seria próximo do preço real do imóvel, quando não é. Então a gente está, esse processo próprio de violência, etc., que até melhorou agora nos últimos 12 meses, etc., são coisas que afetam muito o valor da propriedade. É preciso ter uma política, assim, acho que da mesma forma das UPPs, etc., eu não vi assim um grande apoio em termos logísticos. Vi várias UPPs crescer a ocupação desordenada como próprio fruto da pacificação. Então acho que a gente precisa de fato aprender. Agora a gente vai ter o censo 2020, que tem boas informações, que permite a gente tentar entender, aprender um pouco a partir das diferentes experiências na cidade do Rio de Janeiro, no estado. Em relação à crise fiscal que aconteceu no Rio de Janeiro, né, a crise financeira e a pouco potencial do Estado de investimento para, por exemplo, comprar territórios ou comprar esses imóveis ou fazer um investimento de mais alta monta, assim. Que tipo de saídas pode-se ter para justamente apostar numa política como essa? Entendendo a importância que ela tem de trabalhar também estruturalmente. Acho que é uma política interessante pelo fato dela, o papel do Estado no sentido de reconhecer o valor, o direito de propriedade. Então não entra um impacto fiscal necessariamente. As despesas operacionais são relativamente pequenas por parte do Estado no sentido amplo da palavra. E pelo outro lado, ela pode ajudar o próprio potencial de arrecadação tributária de estados e municípios. Acho que aqui no Rio a gente caiu um pouco numa armadilha de levar as alíquotas, o ITBI aumentou muito. Uhum. Então você gera um processo de fuga também, de redução da base. E acho que essa é uma política que ela não implica em custos fiscais e ela pode aumentar o valor da base de arrecadação de uma maneira substantiva, inclusive beneficiando municípios. Chegar nessa situação cooperativa onde você faz políticas, essas políticas elas entram em sinergia, isso se reflete num valor de propriedade mais alto, que aumenta a carga, a base tributária
Então isso gera um ciclo virtuoso. Então acho que é um bom primeiro passo. Que é bom para o governo, né, nesse sentido, mas também vai exigir dele um potencial de explicar isso para o consumidor, para a população, mostrando que para a população também é importante investir nessa formalização. É um pouco, como você disse, um pouco de educação financeira. Aquilo, quer dizer, você ter uma propriedade que você mora, mas você não tem um título ou tem algum tipo de irregularidade, ela tem um custo, como a gente viu alguns casos recentes. Eu acho que a gente precisa um pouco de educação financeira contra a informalidade de vários tipos e ver os custos que elas geram. Por exemplo, pequenos negócios, o sujeito tem que ser pequeno, porque se ele é informal ele não pode crescer. Então isso aqui trava o próprio crescimento da economia e no caso das pequenas propriedades gera uma insegurança que tem custo. A Frente Parlamentar já está discutindo esse tema, mas qual é o papel do Legislativo, né, para poder impulsionar isso e justamente reconhecer esse espaço de ganho, né, que uma política como essa implementada pode gerar? Eu acho que tem um papel fundamental, acho que a gente tem que ter essa frente de desburocratização, acho que essa é uma das frentes. Participei de um debate outro dia ligado a essa frente que vai ser lançada. Eu acho que no Rio de Janeiro, como a gente tem muita informalidade, muita burocracia, tem um terreno fértil, excelentes oportunidades para o Legislativo propor soluções em vários campos, não só em regulação fundiária, mas pequenos negócios. Porque vamos dizer, a vida do pequeno negociante ou do dono de imóvel aqui no Rio de Janeiro não é fácil. Em relação à contraindicação dessa política, na sua opinião, existe alguma contraindicação da política fundiária? Existe no sentido de você tem que inibir a sinalização de que novas invasões vão ter sucesso. Acho que a gente está num momento onde vários territórios estão sendo tomados por milícias, etc. É preciso, talvez, usar a regularização fundiária como uma forma de reforçar o direito de propriedade das pessoas que moram lá. Quer dizer, ela tem que vir junto com outras, sozinha ela não se sustenta. Tem relacionado à segurança, própria infraestrutura pública, iluminação, etc. Tudo é uma coisa que reforça a outra. Bem, infelizmente o Rinfoco está chegando ao fim. Obrigada, Marcelo. E se você deseja acessar a nossa programação completa ou rever esse programa, o link do nosso canal no YouTube está aparecendo aí na sua tela. Vai lá e assina. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.